7h50. Felipe, você gosta de viajar? Eu sei que gosta. Muito. Você gosta de correr, por exemplo. Tem gente que junta a corrida com viagem, né? Por exemplo, as pessoas que estão treinando e aí vão correr as meias maratonas, as maratonas pelo Brasil, às vezes associam turismo com o esporte. Ou seja, eu vou correr uma maratona, já aproveito para conhecer o lugar e assim elas criam esse gancho para viajar. E essas viagens temáticas estão em alta. Eu conversei essa semana com a Camila Castanheiro, que é fundadora do Acordei Quero Viajar. Olha que bom esse nome. Adorei. Acordei Quero Viajar, e ela falou um pouquinho sobre essas viagens temáticas e também sobre uma coisa legal, viu? Que o número de solteiros viajando é grande, especialmente mulheres sozinhas. E quais são os cuidados que a gente precisa tomar quando vai viajar por aí. Bom, o mês de julho chegou, a gente fala muito de férias escolares, férias em geral, turismo. Sempre é um bom momento para viajar, né? Quando a gente consegue se organizar nos tempos e no din-din. E olha, o turismo atual se destaca pela personalização dos roteiros. Pois é, as viagens temáticas, muitas vezes com temas históricos, culturais, elas são cada vez mais atrativas para um público específico. E a gente vai receber aqui a Camila Castanheira, que é a fundadora da Acordei Quero Viajar, para falar exatamente sobre isso. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui na TMC, e eu já começo logo perguntando, é isso mesmo, né? Essas viagens temáticas estão em alta? E sim, eu acredito que viagem temática é um caminho sem volta. E eu vou explicar porque são vários os motivos. E o primeiro deles é que nós conseguimos reunir pessoas com interesses em comum. Imagina, viajar com pessoas que gostam das mesmas coisas que vocês. Então, os viajantes acabam fazendo amizades para a vida, né? A segunda questão é que a viagem, ela deixa de ser uma excursão, ela deixa de ser um grupo, um grupão, e passa a ser algo mais intimista, mais criativo. Então, isso muda a tua experiência de viagem. E a terceira coisa é a profundidade, é a imersão que nós temos sobre um determinado assunto ou sobre vários assuntos, né, que aquela viagem propõe. Então, nós fizemos uma vez uma viagem sobre Caravaggio, que ia desde Milão até a Sicília. Então, nós percorremos a Itália falando sobre a vida do artista. Uma das nossas especialidades aqui também é Egito, onde nós viajamos junto com um historiador e um egiptólogo para mergulhar no Antigo Egito. Gente, é algo de outro planeta, porque durante a viagem nós temos aulas também com esses historiadores. Outra viagem que eu amo é a Grécia. Nós desenvolvemos um roteiro totalmente fora do tradicional, que visita inclusive ilhas que quase ninguém conhece, com guias especialistas para falar sobre mitologia, por exemplo. E, mais recentemente, nós desenvolvemos uma viagem para o Japão com foco em gastronomia e história com um especialista. Então, quando a gente tematiza, nós temos essas possibilidades, né, o céu é o limite. Camila, as viagens de solteiros também estão super em alta, né? Sim, roteiros para solteiros estão em alta. Mas eu gostaria de ampliar esse leque, Estela. Por quê? Eu diria que viajar sozinho está em alta. Não significa que você está solteiro. Você pode estar casado, enrolado, o que for, e desejar viajar sozinho. Viajar com a sua própria companhia, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Eu diria que a maioria dos viajantes do Acordei Quero Viajar viajam sozinhos, mas nunca estão sozinhos, porque como é uma viagem temática, as pessoas têm interesse em comum, então é muito fácil fazer amizade. E eu incentivo sim você que está aí pensando se vai, não vai, sozinho, o seu par não quer ir, o amigo não quer ir, vá você, tenha uma experiência dessa, porque é extremamente rico. Ô Camila, e sobre mulheres que querem viajar sozinhas? Quais são os principais cuidados, os roteiros ideais? Como é que a gente pode se organizar para esse tipo de viagem? 80% do nosso público, para você ter uma ideia, são mulheres e a maioria viajando sozinha. E nós estamos falando aí de mulheres de várias faixas etárias que querem dar esse passo, né? Muitas delas é a primeira vez que viajam sozinha, mas outras já que estão acostumadas e que amam estar ali sozinhas. Nós oferecemos toda uma estrutura para que você consiga ter essa experiência de maneira maravilhosa. Uma delas, por exemplo, é a análise de perfil para poder dividir quartos. Então, nós damos a opção, se você quiser viajar sozinha em um quarto, sozinha você pode, ou você pode dividir o quarto com outra pessoa. Vou viajar sozinha em grupo. Vá para onde você quiser.
porque a estrutura do grupo te abraça. Então, o céu é o limite, né? Você tem toda uma estrutura ali contigo, inclusive de segurança. Agora, vou sozinha, eu comigo mesmo. É importantíssimo que você pesquise o destino a fundo. Então, números sobre segurança, como é o comportamento em relação à religião, sobre roupas, sobre o dia a dia, se tem algo que você precisa saber que é importante, vá refletir na tua experiência. Agora, para onde ir? Se eu vou viajar sozinha, eu comigo mesma? Eu indicaria começar pelo Brasil com pequenas viagens. Então, eu gosto muito de Gramado, tem uma estrutura turística muito boa, segura, a gente está falando de segurança em primeiro lugar, tá? Porque eu considero o Brasil um país perigoso para viajar sozinha. Aonde mais? Minas, ali, Ouro Preto, Tiradentes, são cidadezinhas muito maravilhosas, que vale a pena. Agora, vamos sair do Brasil? América do Sul? Argentina, um fim de semana em Buenos Aires, por exemplo, a gente consegue se virar, entendeu? Eles entendem a gente entende um pouquinho do que eles estão falando, então eu já me sentiria um pouquinho mais segura. Chile também é espetacular, Portugal, Espanha, eu iria por esse lado, tá? Agora, se você tem um sonho que não tem nada a ver com esses destinos que eu tô te indicando, invista muito em estudar inglês, é importante, e contrate uma agência que vá te dar todo o suporte. Treine você para essa viagem, treine o seu olhar, te dê todo um material para que você estude, se aprofunde nesse destino. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil tomar essa decisão. Tudo anotado, viu, Estela Ribeiro? Tudo anotado, gostei. Já não venho na semana que vem. Vou fazer a minha... Dessas viagens temáticas, eu acho que as que vão pro lado histórico te agradam mais, né, Fê? Essa, por exemplo, o Egito, que você vai e aprende exatamente tudo sobre a história do Egito, com um egiptólogo te acompanhando durante a viagem. São viagens que têm mais... Tem mais um conteúdo mais atrativo, né? Sem palavras. Bom, mudando de